Vamos nesta manhã apresentar a Deus mais uma oração? Senhor Jesus, aqui estamos, Pai, na Tua presença, agradecendo por todas as bênçãos concedidas durante essa semana. Nos abençoa para a nossa aula, Pai, que nós possamos aprender mais da Tua palavra e aprendermos a depender de um Deus que provê todas as coisas, Senhor Jesus. Te agradecemos, fica conosco, em nome de Jesus. Amém. Bom dia, crianças! E aí, como que vocês estão? Juniores, o título da nossa aula é O Deus que Provê. E aí, leva você a pensar, Deus tem provido na sua vida? Na minha, muita, viu? Muitas bênçãos, Deus tem cuidado dos mínimos detalhes. E na sua vida, Deus provê? Vamos ver nessa manhã um Deus que provê na vida das pessoas, principalmente na vida do povo de Israel. Vamos para o nosso memorizando? Nosso memorizando dessa manhã se encontra em 1 Pedro. Abre lá sua Bíblia. 1 Pedro, capítulo 5, versículo 7. Diz assim, entregue todas as suas preocupações a Deus, pois Ele cuida de vocês. Nessa manhã, me vem a pergunta, você tem entregado as suas preocupações a Deus? Pois entregue, porque Ele cuida de nós. E Ele cuida nos mínimos detalhes. A gente vai ver nessa manhã, na história de hoje, como Deus, Ele é um Deus provedor, um Deus que provê, assim como a nossa lição fala. Vamos ver? Crianças, logo após um período de escravidão do povo de Israel no Egito, Deus os libertou do Egito, lembra? Mas eles foram levados até onde? Até o deserto, isso mesmo, em busca da terra prometida, onde Deus deu essa responsabilidade enorme, sabe para quem, né, crianças? Para Moisés, guiá-los à terra prometida. Depois do Senhor ter realizado tantas maravilhas para libertar o povo do Egito, lembra? Abriu o Mar Vermelho, isso mesmo, muitas maravilhas. Vocês acreditam que ainda assim o povo murmurava? O povo reclamão, né, gente? Eles falavam assim, Deus nos tirou do Egito para morrermos aqui de fome, porque nós e nossa família vamos morrer de fome, até os nossos gados. Gente, como é fácil para o ser humano murmurar, né? Criticar é tão fácil. Mas eles não confiavam num Deus que provê. E através disso, sabe o que aconteceu? Moisés e Arão disse assim, hoje vocês saberão que é o Senhor Deus que te tirou do Egito. E o Senhor disse a Moisés assim, diga a eles que hoje eles comerão carne à vontade e amanhã comerão pão. Crianças, carne? Pão? No meio de um deserto. Mas eles tinham que aprender a ter fé, a confiar num Deus que provê. De repente, crianças, vocês não acreditam. Um bando de codornas. Aquelas codorninhas que colocam aqueles ovinhos bem pequenininhos, isso mesmo. Codornas encheu o acampamento e assim eles puderam se alimentar das carnes. Mas peraí, o Senhor não prometeu pão também? Mas pão no meio de um deserto? Como será que aconteceu? E no dia seguinte, crianças, algo que parecia como geada. Vocês já viram geada? Geada é aquele gelinho que cobre a grama assim, fica tudo branquinho. Isso mesmo, parecia como uma geada. E o povo todo curioso perguntava, o que era aquilo? Perguntou para Moisés. E Moisés respondeu assim, este é o alimento que o Senhor falou que ia mandar para vocês se alimentar, o maná. E uma curiosidade entre o maná, criança, ele parecia como uma sementinha branca, miudinha e flocada, que é uns floquinhos, uns pedacinhos. Ele lembrava uma pérola e diz que ele tinha gosto de bolo e bolachas de mel. Gente, devia ser muito bom, né?
Tá vendo como Deus provê o melhor? E assim as pessoas comeram aquele maná, comeram a carne à vontade. Mas crianças, como o ser humano é insatisfeito com tudo, né? Mesmo assim, vocês acreditam que o povo ainda murmurava? Falou assim, a gente vai morrer de sede. Onde já se viu, a gente não tem água para beber, e ficava reclamando. E assim aconteceu. Deus, ele ordenou a Moisés que fosse ao Monte Sinai. E ali, Deus ordenou que ele ferisse a rocha e saísse água para o povo de Israel beber. Crianças, essa mensagem de hoje nos leva a pensar quantas vezes o Senhor provê as nossas necessidades. Todos os dias, se você for ver, Deus tem provido. Às vezes é uma pessoa que você nem imaginava que ia te ajudar, que ajuda. Mesmo a gente murmurando, Deus ainda nos ajuda. Imagina se a gente não murmurar e só agradecer. Imagina as bênçãos que não será para as nossas vidas. Serão maiores, né? Eu imagino. Porque a pior coisa é você estar fazendo alguma coisa para a pessoa e a pessoa reclamando. Agora, se coloque no lugar de Deus, você ia gostar? Tá fazendo tantas coisas para aquele povo e aquele povo só sabia reclamar, só sabia murmurar. Você iria gostar? Não, né? Então assim, a gente também. Porque às vezes a gente reclama, ai mãe, só tem isso de comida. Ai, porque eu queria tanto tal coisa, queria tanto um lanche. E aí, você não tá reclamando também? Isso nos leva a pensar que a gente tem que agradecer por tudo, porque Deus provê todas as coisas nos mínimos detalhes. E Deus, ele sabe das nossas necessidades antes mesmo da gente falar, da gente se expressar. E tem uma coisa, criança, os judeus também foram atacados, sabe por quem? Pelos amalequitas. Então Moisés ordenou para Josué escolher um lugar onde os homens lutaram. E crianças, nessa luta contra os amalequitas, uma curiosidade para vocês ler lá em Êxodo, tá? Êxodo 17 fala sobre a luta. E conta que assim, enquanto Moisés ficava com as mãos erguidas ao povo de Israel, o povo de Israel estava vencendo. Mas, gente, imagine uma batalha, você ficar com a mão lá levantada, dói da cãibra. Mas Arão e Hur ajudou a Moisés a ficar com as mãos estendidas, abençoando o povo de Israel, até o pôr do sol. E assim o povo de Israel foi vencedor contra o povo amalequita. Aí nos faz entender também que Deus, ele provê as vitórias. Muitas vezes a gente precisa de irmãos aos nossos lados para nos apoiar, para nos ajudar em oração, perseverarmos conosco, né? Assim como Moisés precisou de Arão e Hur para vencer aquela batalha contra os amalequitas, a gente também. Então, a gente não deve desprezar os nossos irmãos e sim pedir oração, ajuda, né? Para que junto possamos alcançar as nossas vitórias. Crianças, a nossa aula de hoje faz com que nós possamos entender que devemos ser gratos a Deus em tudo. Em tudo, porque Deus não nos desampara. Ele cuida da gente em todos os detalhes. Tudo que precisamos, que necessitamos, Ele nos provê. Assim como Ele proveu para o povo de Israel, Ele provê para nós nos nossos dias, pois assim diz a sua palavra. Vamos voltar ao memorizando? Entregue todas as suas preocupações a Deus e Ele cuida de vós. Vamos ficar no final dessa aula com essa linda palavra. Entregue as suas preocupações ao Senhor, irmão. E Ele vai cuidar de vocês. Eu creio, porque Deus tem cuidado de mim nos mínimos detalhes. Vamos fazer uma oração para agradecer a Deus por essa aula? Senhor Jesus, te agradecemos, Pai, por mais uma palavra que o Senhor lançou aos nossos corações. Senhor, nós cremos num Deus que proveu no passado e um Deus que provê no presente, Senhor.
Entre em cada lar, no lar de cada criança, Senhor, e vá de acordo com cada necessidade, Senhor. Eu não sei, Pai, mas Tu sabes. Provê, Senhor, porque Tu és o Deus que cuida de nós. Assim te pedimos, te agradecemos, em nome de Jesus. Amém. Deus abençoe vocês. Tenha uma ótima semana. Tchau!